os segredos e as negociações dos loteamentos e dos condomínios horizontais. Tu quer saber mais sobre esse assunto? Fique aqui com a gente no Espaço Aberto, o seu podcast da área da construção, arquitetura e designer. Hoje estamos com um especialista, onde vamos tirar todas as suas dúvidas. Então, se você conhece alguém que tem uma grande área, para um possível loteamento, já compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e também, no decorrer da nossa conversa, deixe a sua dúvida ali nos comentários para que a gente possa te ajudar. Hoje estou aqui com o Rômulo Fernandes, que é corretor imobiliário e especializado em loteamento. Bem-vindo, Rômulo. Muito bom ter tu aqui comigo, conversando. Tu sabe que esse tema de loteamento é novo para mim e eu acredito que para muitos dos nossos ouvintes, a gente mora numa região muito próspera e muito se fala de prédios, construções verticais, mas tem gente que já me perguntou se existem condomínios de casas, condomínios horizontais na nossa região, porque o nosso skyline é só prédio, né? Conta um pouquinho para mim da tua profissão, o que tu vem trabalhando e desse mercado imobiliário da nossa região, né? Que muitas pessoas acham que não vem para a área horizontal, né? Primeiro, quero agradecer você, Lidiane. Obrigado pelo convite. Espero estar aqui para tirar as dúvidas e falar um pouquinho desse dia a dia que a gente acaba fazendo aí, trazendo sempre o melhor negócio para os proprietários de terra e também para os investidores e incorporadores. Realmente, o mercado nosso da região, ele vem sempre muito pujante na edificação, né? Cada vez prédios mais altos, cada vez mais robustos, cada vez mais imponentes, né? E na pandemia a gente viu uma mudança de hábito, né? As pessoas acabaram ficando presas dentro de apartamento e dando muito mais valor ao espaço interno das suas residências, né? Com filhos, com cachorro, com gato, né? Então, esse mercado ele ganhou muita força na nossa região pós-pandemia. As pessoas até tinham alguma procura de residência, mas realmente veio pujante mesmo pós-pandemia. Isso falando dos condomínios, né? Os loteamentos são como as cidades crescem. Isso. Né? Então, ela se expande através desses lotes que são vendidos para fazer as residências. E aqui a gente tem, na nossa região, um grande déficit habitacional. A gente vem de um crescimento aí de 2 para 1 em relação novos moradores e habitação já há muito tempo, o que gera uma lacuna aí de falta de habitação muito grande. Hoje Itajaí está em torno aí de 7 mil habitações de déficit. E outras cidades também estão bem parecidas. Então, em todos os padrões, desde o padrão popular até o alto padrão, existe essa falta. Existe muita demanda, muita construção, mas mesmo assim há falta. Tem gente que não abre mão de morar em casa, né? Verdade. Né? Eu, quando eu tive que sair de casa para ir para apartamento, foi difícil. O apartamento ele tem várias comodidades, né? É mais seguro, né? Fechou a porta, a gente sabe que tá com uma certa segurança. A manutenção é mais tranquila, né? Tu já paga um condomínio para que seja feita toda a manutenção externa, tu fica preocupado só com realmente a área interna do teu apartamento. Mas quem é da casa, eu fui criado em casa, então sente falta, né? Daquele quintal, de tu poder sair, pegar um sol ali na tua piscina, na tua área de churrasqueira, receber teus amigos, e isso tem muita gente que dá valor mesmo. E por esse déficit, a gente vê que os loteamentos estão crescendo cada vez mais, né? Claro, eles estão cada vez mais distantes da área central, né? O que é natural. O que é natural. Mas também cada vez mais eles têm pensado nessa mudança da centralidade, né? Há bairros aqui em Itajaí que o centro está fechado, tu vai no centro do bairro,
tá tudo aberto e o centro da cidade tá fechado. Exato. Na verdade, é um movimento natural, né? Toda cidade que vai crescendo, né? Se pegar uma cidade, um São Paulo, Curitiba, cidades que são maiores, o centro da cidade é onde está a movimentação comercial, né? E as pessoas realmente moram nos bairros um pouco mais afastados do centro. Até fica, geralmente, em cidade grande, o centro é perigoso, né? A partir de certa hora da noite, vai para Porto Alegre, por exemplo, é uma cidade que anda no centro à noite, é perigoso ser assaltado e tudo mais. E os bairros com maior qualidade têm uma acessibilidade boa, mas não são tão centrais. Então, isso é uma tendência de crescimento natural das cidades mesmo. E da nossa região aqui, qual cidade, né, tá investindo mais em loteamento? Tu vê que tá desenvolvendo nesse... Não é que está investindo, mas assim, tem cidades que têm potenciais para novos loteamentos e tem cidades que não têm mais. Por exemplo, Balneário Camboriú é uma cidade que praticamente tu não consegue mais lotear. Né? Ela tem uma limitação ali territorial e ela está hoje quase 100% ocupada. Né? Tem poucas áreas hoje que ainda cabem loteamentos, né? Tem áreas menores, aí quando eu falo em área menor para loteamentos, vamos dizer abaixo de 100 mil metros. Isso é bom a gente deixar bem frisado. E loteamentos maiores vamos botar acima de 100 mil metros. Aí até 1 milhão de metros, tem loteamentos até maiores, né? Mas vamos falar aí um loteamento grande em torno de 400 mil metros, é um loteamento já considerado grande, né? Aí vai depender de cidade para cidade, também qual o tamanho desses lotes, né? Qual é a região onde o plano diretor permite tamanhos de lotes diferenciados, o que também vai mudar o padrão do bairro, né? Então, locais que permitem lotes menores, geralmente você vai ter um padrão mais popular, né? Algum lugar que tem área verde junto, né? Que é uma tendência também que o pessoal tem buscado muito, agregar a casa, o lote, a rua com a parte verde. Com a área comum, né? Vamos dizer assim. As praças, exatamente, os parques, os morros preservados, né? Se tiver um riacho perto, uma cachoeira, uma coisa. Melhor ainda. O pessoal tem dado muito valor. Então, isso é uma característica que tem visto mais. Agora, você pega cidades, por exemplo, Itajaí tem bastante área ainda que dá para expandir. Né? Tijucas é uma bola da vez aqui da região também, que está crescendo muito na questão de loteamento. Barra Velha, Pissarras também está despertando para esse lado. Né? Hoje, esses dias eu estava indo para Curitiba, passei por Barra Velha e ainda estava comentando com a minha esposa a quantidade de empreendimentos que tem, tanto verticais quanto horizontais, né? Que está crescendo demais nossa região. E me corrija se eu estiver errada, mas ali de Penha, a Barra Velha, Tijucas, tem muito... sítio, né? A área de sítio mesmo. E eu acho muito legal, porque tá bem pertinho da praia, mas tu ainda vê muita área de rural. A nossa região, ela tem um crescimento exponencial devido ao turismo, né? O litoral, as praias e tudo mais. Mas a gente também tem a área aqui que era do pessoal que tinha seus boizinhos, que plantava o arroz, né? Então, assim, essas áreas, até pouco tempo atrás, elas não eram valorizadas. Né? O pessoal queria só beira-mar, ou, como você falou, bem central mesmo. E aí, com o crescimento demográfico nessas áreas, a gente conseguiu olhar para outros lados que não tinham tanto valor comercial e que hoje são verdadeiros diamantes brutos, Isso. Né? Então, a gente pega aí áreas que o pessoal é de família, né? Vai ficando do avô para o pai, depois para os filhos e assim vai. E hoje tem essa busca. Né? Por ser o pessoal já não querer mais ficar na agricultura e talvez nem fazer mais sentido, né? Pelo valor da terra, aí surgem as oportunidades de negociação. A cidade vai crescendo e vai chegando ali. Vai invadindo a parte deles. Vai invadindo a parte deles, né? Que aí ou eles, enfim, se desfazem, né? Acabam liberando esse espaço. Ou a gente vai se apertando aqui, né? Exatamente. A gente vai pegar, por exemplo, né, na região de Itajaí, Balneário para Camboriú e Camboriú para dentro. Aí vai pegar da BR-101 sentido Brusque. São áreas que estão valorizando demais. Vindo condomínio de altíssimo padrão. Né? Pega a BR-101 sentido Blumenau. Né? Também tem crescido muito os loteamentos naquela região. Aí da Antônio Raio é mais realmente essa parte de loteamento popular. Né? A gente vê aí lotes de 200 metros. O que vende muito bem.
né? O mercado aceita isso muito bem, precisa desse local, porque a mão de obra acaba morando nessa região e realmente trabalhando também, né? É uma região com muito trabalho, muita oferta e com pouca estrutura para habitação, né? Tu falou, e o que eu percebo, os condomínios horizontais de altíssimo padrão, eles estão cada vez mais distantes do centro da cidade, né? A gente ouve muito dos incorporadores, quando se fala em alto padrão, tem que ter um bom acesso, né? Vamos supor, uma rodovia que leve até aquele lugar e depois se sair da rodovia tem um asfalto bom, iluminado, que chegue no condomínio. Então, eles falam, é preferível tu andar 10 quilômetros a mais numa estrada boa do que ficar no meio, às vezes, de prédios, né? Um condomínio de alto padrão, cheio de prédio ao redor. Cadê a tua privacidade? Cadê teu sossego, né? Acaba tendo mais barulho e tudo mais. Então, eles buscam mesmo áreas um pouco mais distantes, que tenham um bom acesso, né? E por questão de tempo, acaba sendo igual, né? Vai andar por boa rodovia, vai andar mais quilômetros, mas com um tempo menor do que se você deslocar, vamos supor, de um canto da cidade para o outro, né? A gente faz uma brincadeira aí, vamos lá do bairro Cordeiros até o bairro Fazenda, às vezes você leva muito mais tempo do que se você vier lá da Paciência pela rodovia e entrar no centro. Agora, com as obras da alça de acesso ali, que era uma demanda já há muitos anos, né? Que a gente vem lutando por isso. E agora a gente está vendo isso concretizar. Eu acho que vai ser o que faltava para aquela área. Vai valorizar ainda mais, valorizar mais, exatamente. E o que eu vejo também é que, assim como tu comentou, depois da pandemia, as pessoas estão valorizando muito o ar livre. Então, sei lá, você pegar tantos minutos a mais de trânsito para chegar em casa, ter a segurança dos filhos brincando na rua, né? No condomínio fechado ali. Tu ter essa... Isso é outra coisa, né? A gente vem de uma região que está com muito pujante crescimento, emprego, oportunidade. E com isso vai vindo também a parte ruim, que é um pouco mais de violência, né? Que, claro, não se compara com outros lugares, outros grandes centros, mas a gente já enxerga isso de perto, né? Então, na minha época, na tua época, eu tenho certeza que a gente brincava na rua, saía de manhã, voltava de tarde e estava tudo certo. Hoje em dia, a gente não consegue, né? Eu tenho um filho de 10 anos, eu não consigo deixar ele na rua brincando um período inteiro sem me preocupar, né? E o condomínio, ele te devolve essa sensação de bem-estar, de segurança, né? Então, tanto o condomínio de lote, uma outra tendência que está vindo muito forte para cá, que ainda não vai ter surpresa em breve aí, é o condomínio altíssimo padrão de chácaras urbanas. Nossa. São terrenos de 2.000, 2.500 até 5.000 metros. Dentro de uma área também toda arborizada. Então, assim, são realmente terrenos diferenciados. Para te não ter vizinho. Para te ter... vizinho distante, né? Distante. Tu mora no condomínio, uma área fechada, privada, porém os terrenos são maiores. Esse padrão você vai encontrar muito em Goiânia, São Paulo, Brasília. Vai ter bastante condomínio desse tipo. É porque, na verdade, se fala em alto padrão. Mas para você construir uma casa alto padrão, quando eu falo AAA, vamos lá. Sim. Uma casa alto padrão num terreno de 300 metros, pequena. não cabe. Não. Né? Ou cabe a casa ou cabe a área de lazer da casa, né? Então, ou limita a pessoa a fazer andares, né? Também, Então, assim, quando a gente fala em terreno de 2.000 metros, para o nosso mercado, há uma surpresa, né? As pessoas falam, nossa, é um terreno muito grande. Mas você vai para o mercado de São Paulo, Brasília, Goiás, o pessoal fala, 2.000 metros é um terreno bom. Né? Nem fala em chácara, fala que é um terreno para uma casa boa, né? E vamos falar em chácara em terreno de 15.000 metros, 20.000 metros, aí o pessoal já começa a considerar chácara. Mas o nosso mercado está se adequando a essa nova realidade. Que legal, muito bom saber disso. Isso mostra também o potencial da nossa terra aqui, né? Como que funciona? Conta um pouquinho pra gente essa parte da negociação ou da pessoa que tem a terra e quer fazer dali, né, um loteamento, porque a pessoa pode ter uma terra, mas, não, eu quero para chácaras. Sim. Eu quero para condomínios altíssimo padrão. Como que é feito isso? Tem um estudo? É pela demanda? Normalmente, como eu te falei, essas terras maiores, hoje, elas vêm de herança.
né? Então, hoje, a maioria dos casos que a gente encontra no mercado são casos que as pessoas têm 6 herdeiros, 10 herdeiros, 4 herdeiros, e daí eles pensam no momento de separar. Né? Porque negócio junto é bom até a página 7, né? Ainda mais em famílias, começa a se tornar uma briga, porque um mora lá dentro, eu não moro. Então, começa a ter esse apelo de querer negociar. Né? Aí, geralmente, as pessoas buscam o mercado aí na pessoa do corretor para entender qual o valor daquela terra, o que dá para fazer, qual que é a viabilidade. E daí cabe ao corretor de imóveis fazer uma pesquisa de mercado, ir para cima aí com a parte de engenharia e ver qual é a viabilidade, qual tipo de empreendimento cabe naquele local, a valorização daquilo, até para que tu possa passar para o proprietário a melhor opção para ele, mais lucrativa, dentro do que ele também espera. Né? Então, a gente trabalha sempre com uma equipe de engenharia junto. Tem a parte jurídica também que nos assessora sempre por qualquer tipo de empreendimento, qualquer tipo de contrato. Então, os clientes não têm a obrigação de ter isso, né? Geralmente, quando o terrenista vem negociar, ele não tem essa ideia, né? De que realmente precisa de consultoria jurídica, consultoria imobiliária, consultoria de engenharia, de arquitetura, né? Para saber o que eu vou fazer nessa minha área. Como eu falei, é um diamante bruto. Né? Ou a pessoa acha que a área não tem o potencial porque a rodovia não vai até ali. Exatamente. Ou porque não é asfaltado. Exatamente. Aqui, a nossa região, até ela travou muito tempo, né? A gente demorou 8 anos para fazer o novo plano diretor. Então, uma coisa que já estava defasado e ficou 8 anos em debate para ser construído um plano diretor. Ano passado entrou em vigor, junto também com a lei de condomínios, que a gente também estava um bom tempo sem conseguir aprovar condomínio. Então, esse era um porém de que a gente não tem muito condomínio na região. Né? A gente tinha uma lei federal que era utilizada na região. Eu estou falando agora de Itajaí, que tem mais empreendimentos em andamento. E chegou um ponto que a gente não podia mais usar a lei federal, a gente tinha que ter uma lei municipal. Aí começou o debate da lei municipal, mas também não tinha o plano diretor. Aí foi embolando, a gente sabe como é que é setor público, né? Só demorou 8 anos. Só 8 anos, Aí saiu. Não era como a grande parte das pessoas esperava, mas tem uma lei agora, a gente consegue aprovar, consegue andar, e daí para frente vai para os debates de melhoria da lei, né? E é muito interessante saber disso. Tu vê, eu não sabia dessa questão da lei, né? E às vezes a gente acha que as coisas não funcionam porque não está desenvolvendo. Sim. Né? E às vezes faltam leis, faltam normas para esse desenvolvimento. E justamente algumas pessoas donas de grandes áreas, né? Às vezes não chega a hora que eles querem se desfazer dali. Mas como fazer essas pessoas terem uma visão de negócios ali daquela terra? Existe uma demanda, né? O crescimento da cidade, da região, vai para aquela região ali, para aquele lado. E daí essa informação corre. Os empreendedores começam a buscar áreas, os corretores começam a bater de porta em porta. Aí o vizinho fala, negociei minha área, foi legal, foi bom, foi lucrativo. Aí o mercado vai como um todo reagindo, né? Então, é demanda e procura. Isso é... Quando a gente fala de loteamento, a gente fala também da área comercial. Tem bastante loteamento de... Industrial, de depósitos. Tem. Tal. A gente tem uma região aqui com portos muito pujantes. Isso. Né? Navegantes, Itajaí, São Francisco, Itapoá. Então, a gente tem as rotas, tanto da 101, da 470, que trazem essa demanda portuária e logística, né? Então, realmente, as áreas para loteamento industrial cresceram muito nos últimos anos, né? Até por advindo do Porto de Navegantes também, que aumentou muito a movimentação. E essas áreas geralmente são próximas à BR. Né? Essas sim tem que ter uma localização estratégica para que o fluxo dos caminhões e tudo mais possa ser mais fácil. Né? Então, a gente sempre negocia, às vezes, áreas que têm beira de BR e vocação para loteamento, e a gente faz um loteamento misto. Barra Velha tem muito isso, Pissarras tem muito isso, porque a BR passa muito próxima da cidade. Né? Então, a gente pega uma área grande, que é beira da BR, mas tem vocação para loteamento, aí a gente faz misto. Faz a parte
próxima da BR com terrenos Industrial. maiores para galpões e tudo mais. E a parte de trás a gente trabalha com lotes para também aumentar o número de moradias, né? Tu, como corretor, especialista, o teu contato vem com o dono do terreno, mas também com o investidor, né? Há investidores que te procuram atrás de áreas. Sim. As formas são várias, na verdade. A gente tem a captação das áreas, que é um braço muito forte, né? Que é uma das partes mais complexas, vamos dizer assim. Até porque tu lida com pessoas leigas, né? Tem a parte dos incorporadores que te buscam, né? E tem a parceria entre corretor, que acontece muito nesse tipo de negócio. Na venda de imóveis, apartamentos, casas, até não acontece tanto. Mas nesses projetos, que geralmente são projetos muito grandes, muito abrangentes, existe bastante parceria entre corretores, né? Fulano tem uma área lá, sabe que o Rômulo tem um empreendedor que está buscando área nessa região, ele me liga, a gente faz uma ponte, né? Tem muitos corretores que captam as áreas, mas também captam de um jeito cru, sem saber qual é o potencial daquela área. E daí a gente que tem parcerias com escritórios e tudo mais, consegue desenvolver algo um pouco mais mastigado para os investidores. Eles nos buscam também, né? Porque eu já ouvi muito de investidores. Eles falam assim, Rômulo, eu recebo 100 áreas por dia. Então, assim, se tu me passar um material muito cru, eu vou olhar e passou. Agora, por isso que a gente gosta sempre de montar um plano, né? Mostrar uma apresentação com toda a documentação completa. Então, desde a documentação da área em si, a viabilidade da área, talvez um plano altimétrico, alguma coisa que a nossa região tem muito morro, muito rio, né? Então, quando a gente manda algo pronto, a gente tem uma estimativa de 100 lotes, de 1.000 lotes para essa região, o ticket médio de venda é esse, tal. O empreendedor consegue desprender mais tempo para conseguir analisar essa proposta. E a gente tem mais sucesso daí. E fica uma proposta mais real para ele, né? Exatamente. Não vira só terras, né? Já começa a virar números. Porque senão ele tem que desprender tempo e dinheiro para isso, né? E a gente sabe que o empreendedor hoje ele não faz um loteamento, ele faz vários. Dificilmente vai ter um empreendedor faz um loteamento, entrega, faz outra, entrega. Até porque são casamentos, né? O loteamento. Não é como uma construção. A maioria da construção de edificação, né? De prédios e casas, as pessoas compram na planta, vamos supor, pagam até a chave, da chave o banco financia e paga o construtor. Nos loteamentos, em alguns condomínios, é um pouquinho diferente. O próprio loteador é o banco. Então, o cliente vai, ele fecha o terreno dele, na entrada, as parcelas, e ele paga 120, 240 vezes direto para o loteador. Então, até que ele encerre aquele loteamento, vai 20 anos, 30 anos, às vezes. É um tipo de investidor diferente. É um investidor diferente, é um banco, né? O loteador, ele vira um banco. Normalmente são empresas ou é um investidor de loteamento assim? São empresas. Empresas, né? Empresas, são incorporadores. Se a gente está falando de 20 anos ali, né? São incorporadores. Dentro das incorporadoras, existem muitos investidores. Sim. Né? É um mercado fantástico. As pessoas que investem dentro do incorporador, do loteador. Por quê? Porque é um investimento que tu tens garantia real da terra, né? E que te paga uma taxa de juros melhor do que de mercado, né? Então, assim, quais são os riscos? Poucos, porque mesmo que aconteça qualquer intercorrência, você tem um percentual daquela terra. Sim. Né? Então, você consegue tocar, consegue negociar, consegue vender, consegue, enfim, fazer qualquer negociação para reter o que tu investiu. Tem uma flexibilidade, um potencial maior ali dentro, né? Com certeza. Então, sem dúvidas, é um bom investimento. Excelente. Né? Excelente. E existem várias fases para o investidor entrar, né? Existe a fase do investidor raiz, que a gente chama, que é aquele que entra lá na negociação, lá atrás, no risco total, né? Então, aqui é muito comum acontecer venda da área, permuta total da área. O que é a permuta? É você ter a percentual sobre o que vai ser produzido em cima daquela área. Então, vamos supor, dá 100 lotes aqui, eu recebi 40% de permuta, então 40 lotes são meus e 60 lotes são do empreendedor. Né? Essa é a permuta física. Aí existe a permuta financeira,
que é o quê? 40% de tudo que é vendido é meu. Tô falando 40 só para ter uma base, sim, né? Sim. Mas aí é o percentual que vai ser negociado. Mas dos 100 lotes, 40% é meu. A partir do primeiro lote que vende, eu recebo 40%. Deduzido imposto, deduzido corretagem, tudo mais. Essa é a permuta financeira, geralmente para pessoas que não querem ficar com imóveis. Né? Existem clientes que... o cara se mudou para os Estados Unidos. Ele tem uma área aqui, quer negociar, e ele falou, não quero terreno, eu quero dinheiro. Então, ele faz essa permuta financeira, que é bem interessante também. Para famílias, né? Como tu falou, né? Exato. Vários irmãos, aí todo mundo quer... Exato. E tem algo misto, que é bem comum aqui na nossa região, que é a permuta financeira, permuta com aporte. Né? Então, o que é? Eu vou lá, vou fechar essa permuta, mas é a permuta e mais 5 milhões, mais 3 milhões, mais 1 milhão, ou quanto a família acha que precisa naquele momento. Porque também tem várias questões, né? Às vezes, inventário, imposto, um irmão morava na área, tem que comprar uma casa para ele, enfim. Então, tem várias características ali que fazem também com que essa permuta com aporte seja bem frequente. E o que faz um investidor, né? Ou o tipo de investidor decidir pelos condomínios horizontais fechados, de alto padrão, e os loteamentos? O investidor raiz que entra no negócio ou o investidor que compra? Ah, pois é. Os dois, né? Como eu te falei, tem vários momentos, né? Tem o investidor que entra lá atrás no risco, dando esse aporte, ou comprando a terra e permutando novamente com o empreendedor, ou aportando dinheiro na obra. Né? Tem muitos investidores que entram nisso, mas aí já é depois da incorporação. São vários momentos, né? Quanto mais para frente, menos risco o empreendedor tem, menos lucro ele vai ter também. Né? O que entra lá atrás, na SPE, que a gente chama, que é a formatação da empresa para que realize o loteamento ou o condomínio, ele vai ter uma lucratividade maior. Né? Porque o risco dele é maior. Quando ele entra depois da incorporação, com dinheiro para obra, marketing e tudo mais, é outra rentabilidade. E assim por diante. E tem quem compra no pré-lançamento, no lançamento, um imóvel ainda em obra, que é o investidor que ele compra o lote em si, né? Não entra no negócio. Então, o que faz escolher um ou outro, no perfil do investidor do negócio, é a rentabilidade, básico. Eu vou botar X e eu vou receber quanto em quanto tempo. Então, independente de ser alto padrão ou baixo padrão, é a pergunta que é o X da questão. Né? Sim. Velocidade de venda, vamos supor, um loteamento popular tem uma velocidade de venda muito maior do que, às vezes, um condomínio alto padrão. A venda é um pouco mais lenta, o ticket é muito mais alto. Né? E quem compra na planta, aí vai também do bolso. Né? Ah, poxa, eu tenho X para investir. Cabe um loteamento, um condomínio alto padrão? Não, não cabe. Então, vamos para um loteamento médio ou alto padrão ou baixo padrão para que a gente consiga viabilizar. Porque o condomínio de alto padrão, ele também tem mais infraestrutura que tem que se investir, né? Normalmente se fecha com muro, tem que ter uma área de lazer, né? Enfim, piscina, tudo. O condomínio alto padrão, ele tem certas características que o loteamento não tem. Né? O custo de obra geralmente se dá pelo número de infraestrutura que tu precisa, a quantidade de infraestrutura que tu precisa versus terreno. Então, vamos lá. Vou fazer um loteamento com 100 lotes de 200 metros. Eu vou precisar de X de infraestrutura dividido por 100 lotes. Agora eu vou fazer um condomínio altíssimo padrão com 30 lotes dentro. Eu vou fazer toda aquela infraestrutura para dividir só em 30 lotes. Isso é que torna mais caro. Né? Claro, localização, tudo mais, mas a infraestrutura, a obra que tu vai fazer naquilo ali é que vai dar o diferencial para o teu empreendimento. Por que existem condomínios no mesmo bairro, na mesma rua, às vezes, e um lote custa 300 mil e o outro custa 1 milhão? Estranho, né? É infraestrutura. Né? A gente tem acesso também, né? Mas assim, vamos lá, falando no na mesma localidade. Vamos falar aqui do Rio do Meio, que é um dos locais que mais está tendo demanda de condomínios hoje em Itajaí. Então, nós temos na mesma avenida principal, um condomínio vendendo a 300 mil e o outro vendendo a 1 milhão e pouco, 1 milhão e meio.
Muda realmente a infraestrutura dentro do condomínio. Né? O que tem de área de lazer, o que vai ter de segurança, quais são os materiais utilizados ali. Ah, esse aqui é todo fiação subterrânea, com um paver, com não sei o quê. Ah, aquele lá já é um padrão mais normal. A gente brinca, é um loteamento com muros, né? Então acaba saindo mais barato. O lote é menor, outro lote é um pouquinho maior. Ah, essa de loteamento com muros é bom. Tem bastante. Tu faz muito, né, essa conexão, né, do investidor, do comprador, né, com o dono do terreno. Quais são os desafios de atender ambos os lados, né? O desafio principal do nosso mercado não é nem quando a pessoa é leiga, é quando a pessoa leiga escuta a pessoa errada. Que tem muito, né? O vizinho, o sobrinho que é advogado, o corretor que foi lá sem ter uma proposta real e falou, olha, eu tenho um cara para pagar 10 milhões na tua terra. Aí quando um corretor fala isso para ele, ele acredita naquilo fielmente. E já aconteceu muitas vezes de a gente vir, sentar com o proprietário, mostrar a realidade e ele dizer, não, mas me falaram que vale 10 milhões a minha terra. Eu falei, tá, mas alguém te apresentou proposta? Não. Então, fica uma coisa meio sem pé nem cabeça, né? Então, acho que o desafio principal é trazer tanto o proprietário de terra quanto o incorporador para uma proposta justa para ambos. Né? Porque o negócio só é bom quando ele é bom para todo mundo. Isso. Quando ele é bom para um lado só, ele acaba sendo injusto. Né? Então, por isso que não são negociações rápidas. Uma negociação normal para acontecer de loteamento é 6 meses, 7 meses. Eu tenho negociação de 2 anos. Tá negociando ainda? 2 anos. E assim, aí às vezes a pessoa mas então não vai fechar mais, né? Não, já avançou um monte. Tá prestes a fechar. Mas devido a todos os trâmites, aí os problemas de lei que a gente teve, aí agora saiu lei, agora protocolo projeto, aí será que aprova, não aprova? Porque tem dúvidas, né? Tem riscos, né? E loteamento, quando a gente fala de loteamento de condomínio, essa demora mesmo. Tanto acho que para fazer, executar, porque tu tem que passar toda a infraestrutura. Então... Mas a execução é um prazo que tu consegue medir. Né? Então, vamos supor, a partir da aprovação, 24, 36, 48 meses eu vou entregar esse empreendimento. Por quê? Porque é algo que tu vai contratar e fazer. Agora, a parte pré-aprovação, que é uma coisa que você não consegue medir. Não. O tanto que nos contratos que a gente faz, a gente tem prazos para protocolar documentação, mas daí o prazo que o município leva, ou que o estado, ou que o órgão ambiental leva para analisar e te dar retorno, é uma coisa que tu fica sem ter como medir, né? E se muda ainda a legislação nesse tempo, exato, tu ainda pode mudar o projeto. Mais ou menos, porque depois que tu protocola e a lei, mesmo que mude, tu protocolou naquela lei antiga, ele segue pelaquela lei antiga. Mas se mudou para melhor? Aí tu quer mudar o condomínio. Aí tu consegue mudar. Aí consegue mudar. Vai começar tudo de novo. Vai né? começar tudo de Por novo. isso que, assim, o mercado de loteamento e condomínio não é para qualquer um. Tá? Tem muito aventureiro no mercado aí que bota... eu vou permutar uma terra, vou fazer um loteamento. Uns acertam, outros não. E tem que ter paciência. Tem que ter paciência, tem que saber quem contratar, qual tipo de profissional... Entende? Porque são cada nuancezinha. Se der um problema, trava tudo. Né? Se fizer alguma coisa errada, mesmo depois de aprovado, mudar alguma coisa. Principalmente a parte ambiental aqui é bem complicada, assim. Eles são bem rígidos. O recuo é 15 metros, é 15. Se for 10, embarga a obra inteira, para tudo. Multa, prende, se for o caso, por crime ambiental, dependendo do que for, né? Então, assim, tem que ser gente que sabe fazer, sabe? Já que você vai entregar o tesouro da tua família ali para alguém, que seja para uma pessoa que tenha know-how para aquilo, né? Tem bastante gente que investe em comprar terreno para revender, igual a gente escuta bastante, né? Investidores de apartamentos. Sim. Que tudo é momento de mercado, como eu te falei. Você compra um terreno, o loteamento acabou de ser aprovado, começou a obra, botou o tapume lá, incorporação, tal, começou a vender. É a tabela 0 que a gente chama, né? Aquela tabela ali, eles vão vender um X de terrenos, vai subir a tabela. Vender outro X, vai subir de novo, vai subir de novo, vai subir de novo.
Então, é igual essa parte de investimento, ela é semelhante ao que acontece nos apartamentos e casas. É bem comum. Tu entra na negociação da área para loteamento, né, ou condomínio, e tu também entra no momento da venda desses terrenos, desses lotes? Em alguns casos, sim. Não são em todos. Tá? Tem alguns casos, principalmente loteadores, incorporadores de fora, eles querem alguém local para gerenciar essa venda. Eu não entro na venda de fato, mas a gente consegue montar uma equipe com plantão de vendas, geralmente é no local da obra, né? Então, eles ficam lá, um plantão de corretores, todo mundo que vai lá consegue fazer o atendimento, a venda e tudo mais. Não são todos. Tem empreendedores que têm a equipe própria comercial, tem empreendedores que preferem alguém local, tem empreendedor que abre para o mercado como um todo. Depende muito de caso para caso. Eu vejo que tem bastante incorporadora local que investe, né, em loteamento. Não vem muita gente de fora investir aqui? Vem bastante gente de fora. Geralmente, o loteador, o incorporador para horizontal, ele investe na região, sabe? Porque, como eu te falei, as grandes glebas estão ficando cada vez mais escassas, né? Se a gente mapear aqui a região, são áreas específicas que ainda têm potencial para expansão, né? Então, não dá para o cara focar só em Itajaí, só em Pissarras, né? Ele vai ter que, uma hora, se ele quiser expandir, obviamente, ele vai ter que abrir o horizonte dele e vai ter que fazer em outras regiões. Então, a gente tem muito incorporador de São Paulo, tem muito incorporador de Curitiba. A gente está em negociação agora de um incorporador da Bahia, por exemplo. Ele tem todos os empreendimentos na Bahia e ele veio morar aqui, teve um apartamento de praia em Balneário Camboriú, e daí a família decidiu morar aqui. Ele trabalha lá e a família mora aqui. Então, ele fica 15 dias lá e 15 dias aqui. Aí, ele olhou para mim e falou assim, Rômulo, eu me sinto um inútil quando eu estou os 15 dias aqui. Eu preciso ter algum negócio aqui. Eu falei, então, vamos lá, vamos atrás do negócio que caiba para ti. Então, vamos se acomodar com terra. Ele falou, Rômulo, 15 dias lá eu trabalho igual um maluco. Aí vem 15 dias para cá, parece que eu tô de férias, eu não consigo. Eu quero ter um negócio aqui. Então, a gente está agora em negociação de uma área para ele aqui. Nessas áreas de loteamento, se pensado também em empreendimentos turísticos? Ou não? Principalmente se a gente fala um pouquinho da área rural. Assim, ó, o loteamento, dependendo do tamanho dele, ele tem uma contrapartida para o município, né? Se um loteamento é grande o suficiente para que exija a contrapartida, então o município elege o que ele quer. Dependendo do bairro, dependendo da localidade. Então, ele pode escolher desde, eu quero praça com quadra poliesportiva, eu quero unidade de saúde, eu quero escola, eu quero um ecossistema para turismo rural, eu quero mirante, eu quero... Enfim, aí vai do município exigir essa contrapartida. No modo geral, o loteador extrai o máximo possível daquela terra. Tá? Isso é o modo geral. Sim. Né? É claro que eu te falei, né? As pessoas que compram estão buscando algo um pouco mais equilibrado em relação a urbanizar e natureza. Então, assim, os loteadores já estão percebendo que quando eles constroem um loteamento e tem esse apelo mais natural, mais verde, mais árvore, ele consegue vender com um preço agregado maior. Né? Aquele loteamento tapetão, que a gente chama, que é aquela... só lote e rua, as pessoas acabam pagando menos por aquilo, né? Porque até visualmente fica uma coisa mais estranha, né? Já entrou em bairro assim popular, você vê que aquilo casa, portão, e tu não vê vida naquele bairro, né? É só concreto. Então, quando tu vê uma área que tem mais árvores, tem um morro bonito, algo assim, que o loteador consegue aproveitar para fazer parte do loteamento, ele agrega valor na área. Eu, como arquiteta e urbanista também, né? Que muitas vezes até eu esqueço essa parte do urbanismo. É um diferencial bem grande quando o projeto de loteamento ele é pensado no futuro e é pensado para as pessoas. Exatamente. Tu sai do quantitativo, de quantidade de lote,
para qualidade. Exato. Né? Então, e eu acho também essa diversidade de lote também valoriza bastante. Tem lotes de uma metragem maior, outra de uma metragem menor. Quando tu mistura o tamanho dos lotes maior, uma valorização maior. Sim. Provavelmente a pessoa que vai comprar um lote maior vai construir uma casa melhor. Obriga um pouco a pessoa do lote menor também construir uma casa boa. Tem muitos bairros que já estão num padrão migratório, vamos dizer assim, né? Ele começa com o popular e daí daqui a pouco já começa a ter uma casinha melhor, um comérciozinho mais bonito e assim vai migrando o padrão do bairro, né? Isso é bem comum, acontece quase sempre nos loteamentos que a gente acompanha, assim, é natural, é uma migração natural de padrão. Né? Alguns loteamentos começam já com padrão de construção. Tem alguns casos que são assim, né? Tem que ter no mínimo X metros quadrados, não pode geminado, não pode isso, não pode aquilo. Nos condomínios. Não, tem loteamento que também consegue. Loteamento também? Tem loteamento que também consegue. Porque... Não pode casa de madeira. Tem alguns porque o loteamento é aprovado pela prefeitura, a casa. E aí, naquela região, a prefeitura vai... Exatamente. Vai fazer essa seleção. O loteador vem com uma ideia de... Tem loteamentos, eu achei bem incrível. Eles entregam, inclusive, 4 padrões de casa. Eles entregam o projeto pronto. Caso tu queira, obviamente. Sim. Se não quiser... Terreno com a casa já. Se não quiser, tu vai ter que fazer um projeto novo, mas também... tem que ter alvenaria, tem que ter todos, né, os recuos, isso, aquilo. Então, eu achei bem bacana. O cara fez uma parceria com o escritório e ele falou, eu entrego os projetos estruturais prontos. São esses modelos aqui, pode escolher. Aí facilita bastante também. Vai lá, maquia um pouco a fachada, não precisa ser uma casa igual, né? A parte de arquitetura ele muda, faz um jardim, faz isso, faz aquilo, mas ele já tem um padrão, pelo menos, de construção. Né? Ótimo, excelente. Quais são os riscos do investidor, né? De investir em lote ou de condomínios? Se é um investidor que entra pós-incorporação, os riscos são bem minimizados. Né? A maioria hoje dos empreendimentos, ele tem uma certeza de finalização. Né? Principalmente se ele usa recurso de banco, alguma coisa desse tipo. Então, tem seguro, tem tudo mais. Mas o risco sempre existe. Né? É o que eu te falei. Tem ali a garantia real da terra, porque você está comprando uma fração, já um lote individualizado. Poxa, o loteador sumiu, não entregou, quebrou. O lote existe ali, né? Está aprovado. Às vezes pode acontecer de ter que ainda ter alguma infraestrutura a ser realizada. Mas são casos bem raros, tá? Isso existe muito mais em edificação do que em urbanização. Sim. Tá. Porque da edificação é muito fácil sair do controle. Né? Do que no... A nossa região, Itajaí, por sinal, é um mercado bem diferenciado, assim, sabe? Não é um mercado de aventureiro. A maioria das construtoras são construtoras de anos aqui. São bem sólidas, né? O mercado em si é maduro, né? Vamos lá, acho que 85% do mercado as pessoas compram para morar. Sim. Né? E não só como investidor. As pessoas gostam de morar aqui, né? Mas tem cidades que o mercado é um pouco mais cru. Por exemplo, a nossa região aqui, né? Itapema, você pega muita construtora de fora, construtora que não tem nenhum prédio erguido, vai começar o primeiro. Aí tu tem que calcular os riscos, né? Por isso que é sempre importante o investidor buscar um corretor de imóveis qualificado, que vá fazer essa leitura, buscar esse histórico da construtora para que ele diminua os riscos. Conhecendo a região, o corretor sabe qual a construtora tem credibilidade e entrega um bom serviço, né? Sabe. O mercado é muito amplo, né? Existe muito corretor. E como qualquer área, na área de arquitetura, na área de corretagem, tem o corretor bom e tem o corretor que não é bom. Que não vai atrás, que só se preocupa em vender e ganhar comissão, né? Então, tem de tudo. Tem realmente o investidor que vai botar o dinheirinho suado dele ali, tem que buscar alguém que dê esse respaldo para ele. A gente está chegando ao final e eu quero que tu fale só
o pessoal que está em casa, né? Que a gente está falando para investidores, para donos de terreno também. Como tu vê o futuro do mercado imobiliário da nossa região, né? Falando ali de loteamentos, de grandes áreas. Qual que tu acha que é o nosso futuro? O futuro da nossa região é extremamente promissor, né? É uma das melhores regiões do país hoje, né? Em questão de infraestrutura, questão de emprego. Ele é totalmente misto a nossa região, então tem turismo, tem indústria, tem rotas, tem porto, tem aeroporto. Então, assim, a gente tem tudo que precisa para crescer, né? Então, assim, o crescimento imobiliário aqui, com certeza, ele é promissor para muitos anos ainda, né? Tem muita obra a ser realizada, que está sendo realizada, que transforma. Falamos aí do Trevo, né? Falamos da BR-101, a nova rota litoral que vai ter de Joinville a Biguaçu, que já está sendo estudada, que vai dar mais mobilidade para nossa região, que é um dos gargalos que a gente tem, né? Um problema que o pessoal enfrenta aí, trânsito e BR para e tudo mais. Então, assim, tem muita coisa a ser realizada ainda, né? Então, eu vejo que o crescimento nosso, tanto para investidor quanto para moradia, é bem promissor mesmo, com certeza. Rômulo é corretor na nossa região há muitos anos. O contato dele, as redes sociais vão estar na descrição do vídeo. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bom ter a nossa conversa. O primeiro podcast com esse tema que eu acho que fala do mercado imobiliário do futuro. Por mais que tenha muitos prédios aqui, eu acredito que o futuro são casas. E tem muita falta, né? De casa. Tem muita falta. Falta. Porque geralmente o investidor de alto padrão, inclusive, ele vai para apartamento. Por quê? Porque ele fala, morar em rua, eu me sinto inseguro. Então, eu vou para o apartamento. Como não tinha uma demanda de condomínios satisfatória, eles realmente iam para o apartamento. Mas hoje já está tendo essa mudança. E tem bastante gente dentro de condomínio, com casa, e feliz. Isso. Né? E tem muito investidor que já está investindo em construir a casa para vender a casa pronta, né? Também tem bastante. Obrigada pela tua presença. Te espero mais vezes aqui no Espaço Aberto, nosso podcast. E nos encontramos na próxima sexta-feira com um novo episódio do Espaço Aberto. Bem-vindo ao Espaço Aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto, lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. De arquitetos a sonhadores, todos em união, compartilhando ideias, pronta evolução. De tijolos e tinta nasce um novo lar, transformando espaços, vem aqui olhar. Espaço Aberto, lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. A jornada segue, sempre a inovar. Espaço Aberto, seu sonho a brilhar.